Está empezando Los Odontólogos, el podcast oficial de la profesora Rayane Pinto, y hoy nosotros vamos a hablar sobre cómo construir una clínica de odontología con una facturación de $100,000 mensuales. ¡Wow! Bueno, y para eso, para enseñar a ustedes de cómo conseguir este grande negocio, yo estoy con dos especialistas en la área que sí tienen una clínica gigante que factura más o más o menos eso, un poquito más, de $100,000 mensuales. Entonces, saludos a mis invitados, Dr. Eric Tinoco y Dr. André Rudini. Hola, muchas gracias. Muy bien, chicos. Para quien no conoce el Dr. Eric Tinoco, dudo mucho que alguien no te conozca, Dr. Eric, después de una carrera brillante que tienes. El doctor es especialista en periodoncia, implantología, prótesis, coordenador de la especialidad en implantes en CPO Bauru y CPO Sorocaba, embajador de la marca Sim de Implantes y papá de Lavínia. Sim, mais importante, papá de Lavínia. Muy bien. Y también tenemos el doctor André Rudini, especialista en implantes, periodoncia, armonización orofacial, incluso ya aplicó Botox en mí. Y también, cada vez que yo miro los fines de semana, está en una parte del mundo. Entonces, bienvenido, doutor André. Muito prazer, obrigado pelo convite, Rayane. Espero que eu contribui aí pro pessoal aí, dos seus alunos. Qué chévere. Chicos, estamos acá, vamos a hacer un podcast híbrido. Yo y el doctor Eric vamos a hablar en español. Ustedes ya saben que somos brasileños, que tal vez no consigamos ahí hablar súper bien, pero vamos a hacer lo posible. Y también tenemos el doctor André, que fue sorprendido con la invitación y todavía no está hablando el español. Quién sabe en una próxima invitación, ¿no es mismo? Com certeza, vamos. Empiece a treinar. Él va a hablar en portugués y yo, el doctor Eric, vamos haciendo la traducción. Sim. Señores, entonces, nosotros tenemos aquí, ustedes son socios, ¿verdad? Sim. Socios, yo también soy socia de Eric, pero eso no es el tema del podcast de hoy. Ustedes son socios de una clínica que muchas veces yo pienso que es un sueño de muchos doctores. ¿Cuántos consultorios hay en la clínica de ustedes? 7 consultórios. Nós trabalhamos com 7 consultórios, 7 silhões, uma sala de cirurgia, um quirófano, 3 salas de prótese com 3 protesistas todo o tempo, com mais 2 ortodôncias, 2 pessoas haciendo ortodôncia. Hay un aparato de panorâmico também. Raio-X panorâmico, agora recém estamos adquirindo um scanner para a clínica. Ya tenía un escáner y ahí no estaba bueno, porque en la época que yo vi allá ya había un escáner también. Estava com outras, não vou falar de marcas comerciais. Agora estamos cambiando o scanner e estamos trabalhando também com técnico em prótese, no laboratório, aí diretamente, isso ajuda demasiado os técnicos em prótese. E o principal produto da clínica, que é as cirurgias, hacer os implantes, reabilitações completas, full. Chévere, chévere, muy bien. Todas las veces que yo vi la clínica de ustedes, estaba llena de pacientes. Entonces yo creo que cómo facturar $100,000 mensuales es por medio de pacientes. Entonces creo que el oro que puede entregar ahora para nuestra audiencia que está aquí nos escuchando y viendo, es mucho sobre eso, sobre ese nuevo sistema de hacer la administración de una clínica en odontología. Eso es nuevo. Yo no sé de dónde vino, a dónde empezó estas estrategias de marketing, pero creo que viene mucho de las estrategias del marketing de productos normales, ¿no es mismo? Y fue implementada en la odontología y creo que ustedes son los maestros para enseñar al final de este podcast cómo facturar $100,000 mensuales. Fácil no debe ser, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces empecemos, porque la gente está loca ahí queriendo saber cómo se hace, cómo son las fórmulas. Antes de empezarmos oficialmente, tenemos algunos mensajes para la audiencia. Usted está sabendo, Dr. Eric, Dr. André, que tenemos un congreso internacional en la ciudad de Quito. Uau!
Sí, Congreso Internacional da Ciudad de Quito. En los días 12, 13 y 14 de mayo, la Odontología Sin Fronteras va a hacer un congreso en uno de los mayores hoteles de lujo allá en Quito, en el Hilton. Wow. Vamos a tener los contenidos más actualizados en ortodoncia. Yo mismo, yo soy de la ortodoncia, entonces vamos a hacer el congreso en ortodoncia. Y los cupos son limitados. Ya tenemos un poquito más de la mitad de los cupos llenados y creo que va a ser chévere. Chévere. Qual a Sí. fecha? 12, 13 y 14 de mayo. 12, 13 y 14 de mayo. Entonces, si usted que está ahí quiere ser parte del Orthodontia Experience, no sé si al momento que nosotros abrimos ese video, liberamos este video y el podcast tenemos cupos, pero yo voy a dejar el link en la descripción de este video de YouTube y también en Spotify para que usted pueda chequear si todavía hay cupos del Orthodontia Experience, porque va a ser el mayor evento de una ortodoncia y de la ortodoncia. Creo que Top. em Latinoamérica por ahora, después del mundo. Uau, top. Com certeza. Muy bien, muy bien. Primero de todo, yo quiero saber un poco de la historia de ustedes. Yo conozco un poco más de la historia del Dr. Eric y hace muchos años que nos conocemos y puedo decir que jamás iba a imaginar que él iba a ser el odontólogo tan exitoso que es hoy. Yo vi que fueron muchos y muchos días de trabajo y todavía así es. Demasiado. Pero yo quiero empezar ahora preguntando un poco para ti, Eric. ¿Cómo fue su historia desde su pregrado? Si usted ya tenía la ambición de tener una clínica tan grande, si ya estaba en sus proyectos, ¿cómo eso empezó? Habla un poquito de su historia yo creo que las ganas de emprender también está en la parte familiar. Sim. Entonces, yo no sé si puedes compartir un poco de cómo eso empezó. Eu cerrei minha graduação muito jovencito, 21 anos, e também estava com muito medo, como todos saem da graduação, com medo, e também não tinha muita plata para investir. Então, a primeira coisa que hice foi melhorar meu cérebro, melhorar minha mente, melhorar como eu pensava, e comecei a fazer os cursos de pós-grado. Esse foi o primeiro passo. Depois disso, eu comecei a trabalhar com as clínicas onde podia. Eu trabalhei em CPO muito. Qual foi seu primeiro pós-grado? Meu primeiro pós-grado foi em implantes. Primeiro pós-grado, depois já periodôncia, próteses, mestrado em reabilitação e doutorado em implantologia. Uma longa jornada aí. Pero empreendedorismo mesmo, depois de trabalhar muito tempo com outras pessoas, eu comecei minha primeira clínica, foi uma clínica, uma franquia de Brasília, né? Uma clínica, pode falar? Pode falar. Orar sim, né? Nós temos um orar sim aqui cerca de Bauru, como meia hora de Bauru. E isso... Detalhe, eu estou falando da facturação de uma das clínicas do Dr. Eric, que não estou falando da outra clínica, ok. Sim. Essa clínica que começou esse mirar distinto lá na odontologia. Mirar que a odontologia não era somente, claro, a grande paixão que nós outros temos, né, por atender pacientes, mirar a coisa, o câmbio de vida dos pacientes, as reabilitações, e também mirei que a odontologia podia ser muito rentável. E aí que eu poderia manejar com odontologia de outra forma, não somente com tratamentos, classes e cursos. E bueno, você me disse de que começou a ver a odontologia de outra maneira quando abriu a primeira clínica. Quando eu comecei com a primeira franquia. Com a primeira franquia. Pero você já tinha anos e anos e anos do consultório. Você já ganhava plata. Sim. Já ganhava plata. E que cambiou nesta mentalidade da franquia? De uma hora para outra, porque esta clínica de la franquicia hizo com que você cambiara a mentalidade. Que foi este start? Que passou? Detalhe, há muitos lugares, alguns países que nos estão escutando, que não há isso de franquicia em la odontologia. Essa franquia de Oral Sim é uma franquia que eu penso que tem mais de 600 clínicas em Brasília. E eles têm um... Que é uma franquia? Primeiro, que é uma franquia? Uma franquia, por exemplo, você pode ser franquia, por exemplo, de sua clínica. Se você tem uma clínica exitosa, se você tem uma clínica que tem um bom processo, que tem um bom produto,
que tem um bom modelo, né? Que tem um layout, um bom layout bonito, você pode replicar. Nós falamos que tudo que é bueno e é replicável pode ser hecho na franquia. Então, vocês, por exemplo, aí você passa McDonald's, Subway, Pizza Hut, são métodos e processos que são replicáveis e muito bem hechos em qualquer parte que você aplique. E foi isso que me encantou nas franquias, no método de franquias. Por isso abri uma, tenho até hoje, nós outros estamos exitosos aí na clínica, estamos bem, já com 3 anos, quase 4 anos de clínica em Lençóis. E tá muito, muito bem. E aí, cambiou minha vida por los processos. Porque nós outros que somos odontólogos, a vezes temos a mentalidade muito voltada para o paciente. E aí queremos fazer o bem para as pessoas e às vezes hacemos mal para nós outros para fazer bem para as outras pessoas. Uau. Eu hablo por la parte de plata, por ser enamorados por la profissão. E isso, às vezes, você acaba passando coisas malas para sua clínica acaba não sendo tão rentável, passa coisas malas para a clínica, não paga bem os funcionários para fazer bem para os pacientes. E isso cambiou minha vida. Não porque só pensamos em plata, porque necessitamos disso para ser pessoas melhores, para lograr trazer os odontólogos para trabalhar junto com os outros. O método que nós outros, que a franquia também faz os pagos dos odontólogos, é muito valoroso, valora muito o odontólogo. Então, assim, o odontólogo é bem pago. E, fora disso, o que cambiou é que nós outros começamos a aprender mais de marketing, de como trazer o paciente para a clínica. Esse, às vezes, era o principal problema. Por exemplo, eu, quando terminei minha 3ª especialização, às vezes quedava em meu consultório uma tarde completa solo. Sem os pacientes. Sem os pacientes. Isso era a pior parte de tudo, porque você tem um grande consultório com grande equipamento. Hoje aí são muitos cursos. Você tem um odontólogo de excelência, um odontólogo que já está em nível de mestrado e ainda não tem pacientes. Então, esse é o problema. E trazer o paciente para a clínica. Bueno, Eric, eu tenho meus alunos, não é mesmo? Hoje em dia já são 3.000 alunos que são graduados em La Odontologia Sem Fronteiras e eu ensino muito da parte de como ser um excelente doctor. Em muitos países é muito difícil fazer a especialidade e as pessoas fazem os diplomados para conseguir lograr o conhecimento, conseguir o conhecimento em diferentes áreas. Mas eu também me importo muito com como as pessoas vão fazer com que suas clínicas sejam prósperas. Por exemplo, vocês têm uma clínica de implantes. Existem franquícias que têm as clínicas que são generales, clínicas que são especializadas em ortodôncia, clínicas que são especializadas em implantes. E aí é por isso que eu trago os dois. Quero falar também de porque é diferente a história de Eric, que já era Quantos anos tienes, Eric? 41. Ah, claro, parecia 30. Oh, graças. Broma, pura broma. 41 anos, não é mesmo? Já tinha uma experiência, já era professor, já havia começado os estudos há muito tempo, já trabalhava em uma clínica já há bastante tempo também, e depois ele começou a empreender. Que é diferente da história dele, doutor André. Que André, quantos anos tienes, André? 27. 27? 27. Não creio! Você parece Eu queria mais. ter começado com essa idade. 27 anos, doutor André, e já empresário. Porque hoje em dia a gente habla assim... eu tenho clínica. Não, vocês têm que aceitar que são empresários. Isso é uma empresa. Não é só um consultório, é uma empresa. Exatamente. E o Dr. André já começou de uma maneira bem diferente. Sim. Como foi, André, este processo de sair da universidade, começar os estudos e até o momento de você agora ser sócio de uma clínica tão grande? Eu me formei na graduação com 21 anos também.
morei fora, longe da minha família, fiz a faculdade em odontologia, me formei e resolvi voltar para Bauru. E nessa volta acabei também entrando em clínicas onde tinha vagas ali do clínico geral, até que eu conseguisse fazer uma especialização que era a minha área que eu queria de atuação mesmo, que era implantodontia. Então eu entrei em conjunto trabalhando, fazendo a minha especialização em conjunto ali nos tempos que dava, o dinheiro que dava e também que não sobrava, então praticamente eu trabalhava para pagar a minha pós-graduação. E acabei trabalhando durante 2 anos em várias clínicas, até que eu conheci o Eric, começamos a trabalhar junto, faz 3 anos já que nós estamos trabalhando. E sempre, depois de um tempo, a gente começou a criar esse projeto em questão de investir e replicar uma clínica como era o nosso sonho também, em questão de uma clínica ideal, uma remuneração para os dentistas, ser algo rentável e também sair um pouco do mocho em questão de gestão mesmo da clínica. E foi quando a gente começou esse trajeto ali de construção e apareceu essa clínica em construção ali já montada e a gente acabou investindo todo o nosso tempo de trabalho, todo o nosso dinheiro que a gente tinha e está replicando, está prosperando ali a clínica, estamos colhendo frutos muito bons. E antigamente era um trabalho que eu tinha gestão dos meus pacientes, tendo ali domínio com os meus pacientes de entrega ao final do tratamento. Hoje, lidar com 7 salas de atendimento, com outros dentistas ali, foi um mundo novo para mim, que eu também não tinha conhecimento e técnica. Então foi muito aprendizado, muito curso ali de empreendedorismo, em questão de gestão de clínica, principalmente gestão de pessoas. Porque uma coisa é a gente ter uma gestão com os nossos pacientes, ter empatia ali do que ele está nos procurando, mas em questão de ter funcionários ali para trabalhar com a gente e ter esse jogo de cintura ali mesmo, né? E hoje a gente já faz 7 meses que a gente está nesse investimento, nessa nova clínica nossa. 7 meses. ¿Cuántos colaboradores ustedes tienen en la clínica? Fixos. Sí. 15 funcionários fixos, prestadores de serviço, gira em torno de uns 30. Total, 15 né? colaboradores. Com os colaboradores, com Os dentistas. odontólogos, os odontólogos, com odontólogos, 30. ortodoncistas, nos 15 funcionários fixos e nos 15 odontólogos. 30 pessoas que trabalham com vocês aí em la clínica, entre os processos. 30 pessoas. Senhores, eu creio que uma das coisas mais importantes para dizer para quem está nos escutando e vendo também é que a odontologia cambiou. Quando muitas pessoas que estão aí em suas casas têm o sonho de ter um consultório de um sillón, onde você tem uma funcionária. E aí você vai ser o 10 em 1. Talvez uma pessoa que vai limpar, se você já está melhor, mas muitas vezes a pessoa pensa que o sonho de princesa é o consultório de um sillón chiquito, muito bonito, limpo, lleno de vidro. E pode ser. Pero a razão de fazer este podcast acá é passar a experiência de vocês de como Eric estava falando de que pode ser um negócio. Pode ser um negócio como se fuera algo que... que significa um negócio? É quando as pessoas estão trabalhando para a construção de um bem, não é mesmo? Sim. Nós outros, tanto em classes, né? Eu peço a falar sempre para meus alunos em classes também. Você sabe de isso. A mim me encanta a odontologia multidisciplinar. Então, vocês, por exemplo, hoje em dia nós trabalhamos numa clínica, você falou, a clínica de implantologistas, pero nós temos aí ortodoncistas todo o tempo, nós temos periodoncistas, nós temos a parte clínica general. Então, vocês, hoje em dia, eu penso que se você tem plata para ser, como você falou, um consultório de um sillón, escreve o nome lá, Juan de Carmen, lá, Dr. Juan de Carmen. Cirurgiano odontólogo. Então, se você for fazer isso, essa odontologia de abrir um sillón solo, para mim já é uma odontologia ultrapassada. Aí em Brasília, por exemplo, isso não tem... Você não encontra mais, encontra muito poucos.
E os cirurgianos, os odontólogos que fazem isso, estão fracassando. Tá? Isso é uma odontologia acá em Brasil que está... Hasta porque você vai remitir um paciente, o paciente não vai voltar à sua clínica. Sim. Essa odontologia está morrendo. Essa odontologia está indo, está cerrando aqui no Brasil. Então, nós temos hoje uma odontologia, todo maestro, seguramente você tem suas classes, Joey nas minhas, nós outros falamos sempre de uma odontologia multidisciplinar, uma odontologia em general. Então, por exemplo, você não gosta de ir a um supermercado e ter todos os produtos? Ou você quer ir na tenda comprar café, outra tenda comprar leite, outra tenda comprar pão? Mesma coisa passa. Você quer, quando vai ao peluqueiro, não vai lá arrumar seu pelo, já faz lá a maquiagem, trata lá as unhas, tudo em mesmo lugar. Mesma coisa passa com a odontologia hoje. É uma venda de produto. E a pessoa quer todos os produtos em mesmo lugar. Então, a nossa ideia, por exemplo, é ter harmonização orofacial, implantes, lentes de contato, ortodôncia, restaurações, todo em mesmo lugar. Que traz sua abuelita, traz a persona, traz o hijo, traz o marido, a família completa. E a ideia é agregar cada vez mais produtos no mesmo lugar e trazer cada vez mais gente. E isso facilita as vendas. Né? Nós vamos chegar aí a falar de vendas. Então, a ideia de uma odontologia general para nós outros é isso. A ideia de ter uma clínica grande. Não é, tem uma clínica grande, mas não são 7 cilhões, não são 7 pessoas assim, não é a mesma coisa. Sim, exatamente. O paciente, hasta porque o paciente que vai fazer implantes, talvez ele não tenha espaço, ele necessita passar por ortodôncia, ele tenha restaurações para ser. Sim. E, em verdade, as pessoas perdem plata quando não oferecem o produto. Essa é uma questão. Sí, pero ahora ustedes pueden me decir, por favor, cómo facturar $100,000 mensuales. Com muito trabalho. Não é uma receita. Mira que estão só haciendo una sonrisa así. Vamos, chicos, a liberar. Eu vou deixar que André abre, porque o principal sempre de uma clínica, como nós estávamos falando, são os pacientes. Então, nós somos em 3 sócios. Eu, André e Eduardo. Eduardo não é odontólogo, pero é na clínica Avelar. Na clínica Avelar. Eduardo é a cabeça do mecanismo financeiro da clínica. Então, doutores, se vocês querem fazer algo, empecem por isso. Uma pessoa boa de financeiro. Se não tem um sócio, contrate uma pessoa boa. Se estão solteiros, busquem não um odontólogo ou uma odontóloga, busquem alguém que sepa de números. É muito melhor. Então, é verdade. Então, é uma grande ajuda. Eu trabalho com a produção, que é do mais na produção, com a cirurgia, a execução dos tratamentos. Pero, eu penso que a peça principal aí que maneja na clínica é André, que André nós falamos em português aqui, o avaliador, faz as avaliações da clínica. Quando o paciente entra na clínica, então você vai diretamente para André. Todos os pacientes passam comigo. Todos os pacientes que entram, primeira cita é contigo. Sim. Mas antes disso, eu gostaria que o André explicasse qual é o processo antes, porque para o paciente chegar aí na clínica tem um processo, e isso é importante. André, imagina que a pessoa não sabe nada. Por exemplo, Maria quer começar uma clínica assim como a tua. Sim. Então, primeiro de tudo, como Maria tem la amiga que es ortodoncista, la otra amiga que es de implantes, la otra que es de periodoncia. Ella consigue llamar a cada una y las amigas dicen que sí, que van a hacer los trabajos para ella. Pero, como ella consigue los pacientes? Hoje a gente consegue diversos mecanismos aí de captação desses pacientes. Uma captação, vamos dizer, mais barata seria o boca a boca que a gente diz aqui no Brasil. Então, indicação. Colocar isso... um papel
Em salão de beleza, Sim, odontólogo. Se você foi bem tratado na clínica, você vai indicar ela para outros amigos. Então, a melhor indicação sempre é que a pessoa não, habla imagina de que Maria não tiene nenhum paciente. Sim. Nenhum paciente. Como começaram na clínica se você não tem nenhum paciente? Legal. Outro mecanismo que a gente adota na clínica é a questão do marketing nosso. Então, a gente tem uma empresa que faz essa captação dos pacientes via redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Então, entre os anúncios ali das plataformas, passa um documentário nosso, uma descrição de um paciente, um documentário que o paciente teve uma experiência com a nossa clínica. Então, isso faz com que o paciente ele crie interesse de conhecer o nosso trabalho e ele vai e acaba procurando a clínica. E aí, no nosso sistema ali interno na nossa clínica, a gente tem um setor específico que vai captar esse paciente. Recordando só que esses posts, né, esses impulsionamentos na internet, não é coisas que nós outros sacamos na foto, colocamos aí, as coisas criadas por pessoas qualificadas que fazem imagens bonitas, com logoartes, com tudo perfeito, trabalhos bem executados na clínica antes delas postarem. Pero que vocês publicam para chamar a atenção do paciente? Lentes de contato muito bem hablando de los tratamientos. Basicamente, hablando de los tratamientos. Hablando como explicando, por exemplo, como uma prótese protocolo para dentro do total, como um Invisalign. Que nós hacemos muito Invisalign na clínica. Como funciona o tratamento. Sim, alinhadores sim estão fazendo bastante já, verdade? Sim. Por alinhadores agora as vendas, né? Então, vocês... e ortodôncia de autoligado aí a vocês assim também, né? Sim. E depois de isso, que não é só postar na internet. Você tem que ter, como o André estava falando, uma equipe preparada. Uma equipe preparada para receber o contato, o lead, né? Que nós falamos, né? Ok, calma que Maria quer abrir sua clínica. Calma. Então, primeiro de todo, eu necessito de uma rede social. Sim. Então, eu abro aí, por exemplo, Marias Clínica. Isso. Aí, Marias Clínica vai começar... Primeiro vai contactar uma agência para auxiliá-la. Isso. E vai começar uma produção de conteúdo informativo. Isso é importante que você falou. Não empece solo. Muita gente fala, eu sei manejar Instagram, eu sei manejar Facebook. Não é foto de sua família. Contrate um profissional. Primeira coisa, contratar um profissional. Uma pessoa que vai enfocar nisso, porque você está enfocado nos pacientes. Exato. Financeiro da clínica. Então, uma pessoa que enfoque em Facebook, que enfoque onde está enfocando esse marketing, porque você vai pôr plata aí. E essa plata, se você põe de qualquer forma, não vai lograr nada de falar, não funciona. Então, para funcionar bem, tem que ser uma pessoa que trabalhe bem. Então, publicidade na internet se funciona para captar pacientes? Funciona. Sim. Muito seguro? Bem. Seguro. Ok. Seguro. Então, Maria hace sus redes sociais profissionais e começa a publicar conteúdos. Sim. Correto? Então, conteúdos explicando. André, você também faz vídeos tuyos? Sim, explicando, mostrando o dia a dia da clínica, explicando alguns tratamentos. Se tem alguma promoção. Exato. Algum tratamento que, por exemplo, que você quer ser, quero ser blanqueamento. Então, o mês do blanqueamento. Harmonização, por exemplo. Compramos um estoque de Botox, venha, que temos preços especiais, alguma coisa assim. Mês de los alinhadores, mês de los implantes. Então, vocês fazem essas cositas temáticas para chamar a atenção. Isso. Mas antes da rede social, antes da publicação, você tem que ter as pessoas preparadas para receber. Nós vamos falar sobre isso. Então, chicos, estamos falando sobre um novo formato de clínica. ¿Para que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, además de ensinar ortodôncia, eu quero que vocês ganhem dinheiro, não é mesmo? Que quero todos prósperos. Por isso, estou trazendo especialistas em la área que sabem ganhar dinheiro com clínica e estão aí conosco compartilhando esta estrutura que o Dr. Eric conseguiu conhecer um pouco mais sobre isso no sistema de franquia
está replicando em la clínica de él. Eu também sou sócia dele, Dr. Eric, que eu não estou perdendo a oportunidade, não é isso? Vocês me conhecem. E é algo que também queremos compartilhar com vocês. Então, ok, agência de marketing, rede social. Sim. Perfeito. Contenidos sobre explicando. Ok. Então, imaginen que a agência hace el contenido llegar a los pacientes por medio de los ads, de los anuncios, ¿verdad? Sim. El paciente mira, ok, eu quero fazer ortodoncia autoligado, chévere. Haga clique aqui e entre em contato com quem? Na clínica a gente tem uma equipe, que a gente chama a equipe de CRC, que eles vão fazer o call center ali. Então, eles vão pegar aquele... Que é CRC, André? Isso. CRC é uma equipe de meninas que estão especializadas ali para trabalhar com aquele paciente, fazer com que ele sinta interesse de vir até a clínica. Então, elas vão trabalhar desde a forma de abordagem, de entender qual que é a queixa dele, fazer ele sentir interesse e continuar o trajeto ali até vir até a clínica, até que nós conseguimos fazer com que ele faça a avaliação, eu sane as dúvidas dele. E para isso a gente tem um trabalho ali com essa equipe de CRC, que a gente tem um formato. Quantas senhoritas você tem trabalhando aí na clínica? 4 meninas no CRC que ficam nessa parte de call center, de ligar. 4. Full time. Full time. Pero ellas hacen cosas diferentes, ¿verdad? Una es solo de contactos nuevos que llegan. Todas acabam fazendo o mesmo trabalho, só que elas mesclam entre elas nos dias. Então, desde a confirmação da agenda, desde a ligação para captar esse paciente, aquele paciente que não compareceu na clínica faltante, a outra menina que está designada hoje para fazer essa ligação. Então, elas vão fazendo esse rodízio entre elas até fazer com que esse paciente entre na clínica. Então, a confirmação, o comparecimento... Então, é diferente de uma secretária normal. Sim, ela vai fazer o relacionamento. Isso, ela vai começar, aí empeça o relacionamento do cliente. O que nós queremos aí? Por exemplo, você é o marketing. Então, você atingiu como 50 mil pessoas. Em uma publicação. Você tem que pensar que é como um funil. Não sei como abre em espanhol. Funil. Deve ser funil. Vamos falar funil. E vamos fazer assim. Assim. Como quando você vai fazer um café. Exato. Então, você tem pessoa com 50 mil pessoas que você alcançou. Depois disso, você logrou falar dessas 50 mil pessoas, por exemplo, 20 mil pessoas tocaram aí, miraram, se interessaram por seu produto. Dessas, nós logramos falar com 10 mil. Pero consegue falar com 10 mil? De 50, aproximadamente 30%, né? De uma publicação. Não, logramos falar. Aí, depois que você habla com essa pessoa, logramos trazer para a clínica 30 desses que conseguiu falar. 30%. Então, eu estou falando 10 mil, mas é um número grande. Tá? Então, de 10 mil, por exemplo, eu vou trazer 3 mil para a clínica. Desses 3 mil, a ideia é cerrar 1.000. Então, é 30, 30, 30. Mais ou menos. 30, 30. 30, 30, 30. 30%. É mais ou menos isso. O ideal, né, André, seria 30, 30, 30. É uma conversão, uma taxa de conversão boa. Hoje, nós outros temos uma taxa de conversão do paciente que é alcançado pelo lead, que chega na clínica pequena. Lead, solo para dizer, que é um lead? Um contato com uma pessoa. Uma pessoa, um possível paciente. Possível paciente. Embudo. Não é funil, é embudo. Sim, embudo. Essa eu não vou me olvidar. Mas... Então, é um embudo. Por exemplo, você coloca de publicidade R$1.000. Sim. De los R$1.000 que você coloca, quantas pessoas em um promédio se interessam? R$1.000 não, vamos colocar $1.000. Tá. R$5.000. Depende do anúncio que você tá. Se você conseguir abranger $1.000. $1.000. Você conseguiu... $1.000 é um valor bueno para invertir em publicidade? Para empezar, mensal, não. Para empezar. Mensal, não. Ideal é você pôr não é pôr um valor mensal. Ideal é você pôr um valor diário. Maria, de novo, vai começar a invertir em publicidade na clínica. Sim.
Então, ella divide um valor que ella tiene Mensal, para ter uma constância mensual, ali. pero Mas se todos você não os vai dias inver- vai ter uma inversão. Exato. E qual é o valor que você recomendaria para começar hoje em dia? $1.000 é bom. $1.000. $1.000 mensual. É bom. Pensando. É que a gente muitas vezes pensa que $1.000 mensual em publicidade é muita Muita. plata. E tem uma ideia distinta, nós temos uma ideia distinta. Por exemplo, se você tem, às vezes temos um mês malo na clínica, então, por exemplo, não ganhamos muito dinheiro. Então, estamos invertindo. Nós outros invertimos em torno de $4.000. 6 a $7.000 mensuais. $7.000 mensuais com De publicidade. E quando nós temos um mês malo, nós colocamos mais, não menos. Nunca menos. Você vai ter na média ano que você vai pôr, por exemplo, $1.000 mensual. Mês malo, você vai pôr 1.500. Não é porque tá malo que ganhou menos plata, você vai deixar de tomar um pouquinho de cerveja. Diminuir as caipirinhas. Diminuir as caipirinhas, os pisco sours, as pilseners. E aí vai invertir um pouco mais de dinheiro em marketing. Isso é um facto que muita gente fala, eu não tenho plata esse mês, não vou invertir em plata. Seguramente, quanto é menor a quantidade que você inverte em marketing, menor a quantidade de plata que vai ganhar. Então, isso para nós outros é claro hoje. Que é uma inversão. Que de verdade os pacientes vão clicar no anúncio, vão fazer clique allá e vão entrar em contato com a clínica. Sim. Chico, isso é mágica, não? Como você fazia isso antes sem internet? Verdade. E hoje nós atendemos pacientes de aproximadamente umas 10 ou 15 cidades da região. No interior aqui, ao redor de Bauru. Não só Bauru. Então, vamos pensar que Maria colocou $1.000. Sim. De los $1.000, quanto cuesta, mais ou menos, para que um paciente venga para sua clínica? Um paciente cerrado hoje, que cerrou o tratamento. Cerrou o pressuposto. Chegou em André passou o pressuposto, cerrou o tratamento. Custa para a clínica hoje aproximadamente R$30. uns R$30. Então, isso é um big business. Você invierte R$30 como $5. Isso. E tem um tratamento aí que vai depender de lo que o paciente necessita, mas pode variar de $1.000 mínimo. O ticket médio da clínica hoje... $1.000. O clínica ticket médio. Ticket médio é... Quanto o paciente invierte quando entra na clínica. Sim, o total de pacientes. Na média, os pacientes gastam $1.000. Uau, então é por isso que, al final, todo funciona muito bem. Que nós já estamos começando a compreender como isso funciona. Pero uma das coisas que eu hablo muito a los doctores que estão aqui é que dividir a persona física de la persona que é a empresa é o primeiro passo. Fundamental. Principalmente porque vocês são entre sócios. Sim, exato. Vocês creem que poderiam montar um negócio tão grande se não foram em 3? Não. Eu penso que é fundamental que você tenha mais pessoas juntos, porque vocês dividem as tarefas, né? Dividem as coisas que vão ser, por exemplo, eu cuido da produção, André das vendas, Eduardo do financeiro. Então, isso passa na tranquilidade para André trabalhar, por exemplo, com as vendas. Trabalhar com o manejo dos leads. Como o André queda tranquilo em vender os tratamentos porque sabe que terão uma boa cirurgia, sabe que sairão reabilitados, sabem que o ortodontia será entregue. Isso é uma coisa importante também, é o momento da venda, né, André? Sim. Saber como está a produção. Porque às vezes tem momentos que você não pode vender. Porque está com muita coisa para entregar. Exatamente. Sim. Então, esse é um problema que a esses os odontólogos passam, que em principal os que trabalham solos, que às vezes tem um mês em consultório que vendeu demasiado e como está trabalhando solo não tem equipe e aí não logra tempo para entregar o tratamento, tem que trabalhar até na noite, não tem tempo para seus filhos, não tem tempo para a família, tem que trabalhar nos finais de semana. Então, e por isso o odontólogo trabalhando solo é uma coisa que está falida, né? Uma coisa que vai parar seguramente.
Então, vocês param nos outros... Porque se hace um viaje, não gana. Não ganha, exatamente. Você fica engripado, por exemplo, 3, 4 dias sem ganhar plata. Isso o hijo tem que pagar a escola, tem que pagar aquilamento da casa, tudo isso. Então, esse método de trabalho solo, seguramente, em odontologia atual, penso que é um tema que vai acabar. Eu sempre hablo para mis alunos que eu les enseño, não para que eles quedem sentados en el sillón haciendo 1 milhão de tratamientos, atendendo 40 pacientes por dia, 50 pacientes por dia. Eu sempre hablo, alunos, eu quero que vocês sejam o cerebro para que tenham 4, 5, 6 doutores, como em ortodoncia, que usted haga a planificação e eles executem. Eles executem, como é para isso que eu les estou ensinando, porque el sueño de, quero ter meu consultório com muitos pacientes, como nossa saúde já não aguenta. E depois, quando quedar viejo? E aí, com 60 anos, 70 anos, como vai estar sua espalda? Sabe que em Estados Unidos é assim, os ortodoncistas não atendem. Os ortodoncistas hacen os planos de tratamento e quedam como auxiliares ou estudantes da especialidade que quedam executando todo. Eu, por exemplo, nós outros treinamos os odontólogos mais jovens, que nem agora estamos com uma equipe bem jovem, né? Odontólogos todos, o padrão também de los odontólogos que estão trabalhando aí é importante. Nós outros acá, por Tienen exemplo, que ter uma boa formação. Todos especialistas, alguns já a nível de mestrado e doutorado. Maestria doutoral. Então, assim, já são odontólogos full já. Então, esse é o nível dos odontólogos, porque nós outros não podemos ter problemas na produção, porque as vendas são alta produtividade de vendas. Então, não podemos ter problema na produção. Porque senão a clínica não é sustentável. É uma clínica que faz mais de 120 implantes mês. Nós chegamos a ser 1.200, 1.300 implantes por ano. 1.300 implantes, hein? Em médio. Aí esses mais. André, uma pergunta. Vamos lá. Eu sei que você assim, tem uma boa aparência com as viejitas, deve ser um sucesso aí, as viejitas devem quedar uau. Sem canto. Mira, chico, parece um artista. Pero, que é importante passar para o paciente na primeira cita, no momento que ele entre na clínica? ¿Cuáles son los aspectos importantes? Porque imagina, este paciente que viene por internet, el paciente, lo que ya sabemos es que es un paciente que no viene con las mismas chances de cerrar un presupuesto que un paciente que viene por indicación. Un paciente que viene por indicación de otro paciente que ya tuvo un tratamiento exitoso, es un paciente que usted no necesita vender el tratamiento, porque ya fue indicado por mi amiga. Mi amiga vino, puso una ortodoncia, sus dientes quedaron lindos, o entonces hizo los implantes, quedó lindo. Entonces, ese paciente, creo que la primera cosa es preguntar, ¿usted cómo conoció la clínica? Porque el grado de dificultad de vender un tratamiento para un indicado es diferente. Por eso la importancia de hacer un buen tratamiento siempre. Pero un paciente que viene por internet es un paciente que tal vez no te conoce, no conoce su trabajo, no conoce a nadie que hizo el tratamiento, y usted tiene la responsabilidad de vender. En la clínica de ustedes los tratamientos tienen un precio alto. ¿Cuál es la mágica? Además de esta cara de artista. Então, tudo começa num script que desde os pacientes chegam até a clínica, a gente, antes mesmo de conhecer, ele não conhece a gente também não conhece ele. Então, a gente tem uma anamnese de curiosidades que ele vai preencher ali.
o estilo musical que ele gosta. Ah, vocês assim, anamnese social, verdade? Exato. Então, o tipo de música, que time de futebol que ele torce, um filme que ele costuma assistir. Então, isso cria uma ligação entre eu e ele, que quando ele entrar na sala ali comigo, a música que ele falou lá pra secretária lá na frente vai estar tocando. Então, ele vai estar ali comigo. Que sedução! Com uma conexão ali comigo, Então, eu vou ter outros mecanismos de abordagem com ele, de conversar sobre um futebol, já que ele relatou que ele gosta. Então, eu vou querer, além de ser uma consulta profissional, vai ser uma consulta ali informal, que eu vou conversar indiretamente ali com ele, ver o que é as aflições que ele sente no dia a dia dele, o que incomoda ele, por que ele fez ele nos procurar. E nessa anamnese social vai estar. Se ele gosta de tomar um cappuccino, um café, então a menina do nosso serviço geral, ela entra com um café na sala para servir ele. Então, isso tudo cria-se uma conexão entre eu e o paciente. E sabe que esta técnica é muito discutida em la comunicação, que é a técnica de rapport, que é criar a identificação com o paciente. E isso se utiliza não em ventas de odontologia, mas em ventas em todos os lados. Ele só chegou na odontologia há tão pouco tempo. Então, você se identifica com o paciente, cria um ponto de conexão. Um agrado, um café, uma música. E depois, você vai escutar a queixa, é isso? Exato. Então, todos os pacientes, eles também têm, a gente tem o costume deles tirarem a panorâmica ali no consultório. Então, o nosso sistema de panorâmico fica no final da clínica. Então, para ele que conheça a estrutura da clínica por completo. Isso é como um regalo para o paciente. A parte de imagem, por exemplo, a panorâmica, nós não cobramos. Então, cria-se uma margem maior então, de possibilidades de venda para mim. Então, o paciente chegou na clínica, tem a identificação e já ganha um regalo. Então, para você converter na venda, é mais simples. quanto é o exame? Não. É regalo. É um regalo para ti. Estamos felizes em receber. Exato. Uau. Sempre felizes. Eu quero Sempre ser. felizes. Regalos, Se o paciente tem plata, mais feliz ainda. Ok, então você vai escutar a queixa. Isso, aí eu escuto, monto o planejamento. Então, eu como avaliador, escuto a queixa dele, monto um planejamento, vejo como está a produção da minha clínica, vejo qual atendimento que eu vou dar prioridade ali para ele, monto um script do planejamento e a gente vai para a equipe de execução. Nisso, o paciente vai passar com o nosso sistema de cobrança. Então, essa parte de cobrança também não é eu que faço. Então, esse é um detalhe, não sei se nós outros falamos antes de começar. O André não hace parte da produção, mas ele controla a produção. Então, ele não atende os pacientes. Por exemplo, ele não hace os implantes, ele não entrega as próteses. Ele entrega esse paciente para a produção. Mira quanto tempo vai lograr o tratamento e ele hace um acompanhamento até o final do tratamento do paciente até o final, depois mira como está, pero não atende paciente. Por quê? Enfoque em venda, como nós falamos. Então, eu estou vendo que há algumas peças de aves. Há que ter uma pessoa que só hace as primeiras citas. Sim. E a CRC, que seria enfocada em venda, uma pessoa enfocada em isso. É importante, porque aí você fala, eu vou fazer um pressuposto. Tem um paciente aí daqui 10 minutos. Eu vou fazer o pressuposto em 10 minutos. Então, é o momento que você tem que parar, se concentrar para vender o tratamento, para passar o que você sabe, o seu conhecimento e quanto você vai ganhar com isso, quando o paciente vai, quanto vale, né? Nós vamos falar de valor, né? Quanto vale para o paciente o tratamento. Esse momento tem que ser um momento de enfoque. E a pessoa que está na produção, atendendo o paciente, fazendo 40, 50 implantes por mês, atendendo 40, 50 pacientes de ortodôncia por dia, não pode ser essa pessoa que habla com o paciente no momento da venda. No momento da venda tem que ser uma pessoa que está com a cabeça em isso. Wow. Bueno, entonces, a partir do momento que você planifica, você vai passar o valor, você não recebe, você não cobra, você só habla. Este é o valor, passe no setor de finanças. Entra numa parte financeira prévia ali, só inicial. Entendo a questão financeira dele, tento montar um
um planejamento ali, vamos priorizar esse tratamento. Então, às vezes, ele não quer fechar o tratamento por completo, então a gente vai setorizando o tratamento dele. E aí sim eu passo para o nosso setor financeiro, onde vai fazer a parte de contrato, de termos de cada procedimento que a gente adota. E assim ele vai fazer os pagamentos com o nosso sistema, com a nossa equipe de financeiro, que são 2 meninas que mexem com o financeiro lá da clínica. E aí tem outro, depois de fechamento do tratamento, ele ganha um brinde ali de uma escova de dente, a gente deu uma escova personalizada, uma pasta. Então a gente acaba criando mais um vínculo com o paciente e aí começa a equipe o trajeto dele de execução. Então eu estou desde o início do planejamento até a entrega do tratamento para ele, acompanhando, entrando na sala, ver como que ele está se sentindo ali na clínica. E a gente vai criando mais um vínculo com o paciente mesmo, né? Muito chévere. Então, desde o momento que o paciente entra na clínica, parece que há um encantamento. Sim, exato. Tem que sair encantado. Com toda a jornada, né? Com toda a jornada. Desde que mirou o primeiro imagem de marketing, até quando chegou para ser a avaliação, desde o pago, desde o momento que entra na clínica, todos os passos do tratamento, o paciente está acompanhado pelo André, as chicas que estão aí, estão acompanhando. Mesmo que não está atendendo o paciente, está acompanhando, está mirando. Esta foi uma estrutura macro de vocês, mas a mim me gostaria saber a recomendação para alguien que está ahí en la situación del sillón y tiene una muchacha en la recepción. ¿Qué él puede hacer ahora? Como ahora, ¿qué él puede hacer ahora? O que él puede planificar hacer, pero ahora, ¿qué él puede hacer? Que como va a ser una diferencia. Si usted pudiera decir solo una cosa, André. Humanização. Conversar com o paciente, ter uma conexão ali com ele, criar um vínculo mesmo para que ele termine aquele tratamento e indique você para outros e também quando em outro momento da vida dele ele quiser fazer de novo tratamento, ele recordar de você, entendeu? Criar de fato um vínculo mesmo com ele. Independente de ser uma macroestrutura, até 2, 3 anos atrás eu estava com uma microestrutura, trabalhando com os meus pacientes e hoje os meus pacientes que daquela microestrutura e ganhando plata também, e ganhando plata sim. E me procuram hoje, e aí é uma frustração, quando eles me procuram eu talvez não poder atendê-los ali, então isso gera um conforto, eu criei uma conexão com eles lá atrás. Então, eles me procuram pelo fato logicamente, pelo meu serviço bem executado na época, mas também pelo lado social ali, que eu conversei com ele, tentei entender, criei uma conexão com eles. E você? Que você pensa que esta pessoa pode ser agora, Eric? O que o André falou, eu penso que é fundamental para quem trabalha solo ou trabalha em uma clínica pequena, humanização mesmo, de você ter enfoque, né, no que vai ser. Clínica Gena não significa que você está ganhando muita plata. Uau! Isso é verdade. Isso é pura verdade. Então, assim, muita gente pensa, eu atendo 40 pacientes por dia. Então, quando você tem foco em algum, porque 40 pacientes, 30 pacientes dia... Você não lembra nem do nome do paciente. Não recorda o nome, não sabe quem... Não há tempo tampouco de falar buenos dias para o paciente. Então, o tratamento humanizado é como uma comida gourmet. É como uma comida gourmet. Por exemplo, você come uma hamburgueria convencional, no McDonald's... $3, $4 um lanche. Você vai em um restaurante gourmet, um prato custa $40, $50. Então, por exemplo, para quem trabalha solo, não quer ter clínica grande, esse é o enfoque que o André falou, humanização dos tratamentos. E também cobrar tickets maiores. Sim. Sempre. Dar maiores possibilidades de venda. Sempre. Mas meu tratamento não é um tratamento top. Doutores, vai estudar. Então, vocês... odontologia de alto nível, de alta performance, né? Que nós falamos, odontologia de alta performance, ela merece ser tratada bem, valorada,
né? Então, se você está trabalhando em larga performance, nós temos tratamentos que chega, um paciente, por exemplo, chega a gastar $10 mil, $15 mil. Então, as pessoas que vão fazer esse tratamento, que vão realizar esse tratamento, são odontólogos de alto nível, de precisão. Né? Se você tem aí se você está com uma secretária, está atendendo full tratamento e não tem especialidade ainda, primeiro eu venderia meu cilhão, mandaria a Tica embora, pegava a minha plata e passaria 2 anos em Brasília estudando, com radiânia, sendo ortodôncia. Ou com implantes. Então, você passaria estudando e invertiria a minha plata em meu cérebro, em minha cabeça, para depois aí atender os pacientes com seguridade. Aí que sim, é o primeiro passo. Antes de empreender, viene a formação. Exato. Acá no Brasil, nós temos uma média de mais de 60% das empresas que abrem por ano se erram em menos de 6 meses. Ou seja, só ter a coragem então, não vai funcionar. Não, tem que estudar. Se você quer, por exemplo, você falou o que tem que fazer. Primeira coisa, você quer um câmbio. Você não pode cambiar somente de bata, né? Eu vou cambiar meu consultório, comprei uma bata nova. Não, tem que estudar, tem que componer alguma coisa no cérebro. ¿Cuáles son los planos de ustedes para este año? ¿Cuál es el plan de ustedes para final de 2023? La meta. Com certeza crescer a rentabilidade financeiramente na clínica. Queremos números! E replicar, igual o Eric falou sobre a franquia. A intenção é replicar. Se o modelo nosso for muito bom e com o passar dos anos a gente conseguir replicar isso aí de uma forma que consiga colher bons números, a ideia é chegar a $120 mil por mês. Isso. Até o final do ano. Tá? E o futuro é replicar. Aí não abrir mais como franquia, mas replicar a ideia que nós temos a ser como essa clínica e nós outros ser um modelo para termos mais em outra cidade ou até mesmo em Bauru, mas em outra região de Bauru. Mas pense que em outra cidade seria melhor. E em los 5 anos? Você tem 27 anos. 5 anos. Estaria com 5 clínicas, viajando o mundo. A ideia é essa, 5 anos. E você tem mais ideia? Onde estará Eric em 5 anos? Em 5 anos, eu penso que vou estar em Bauru ainda. Já tenho projetos acá até 2028 já lançados com as especializações de implante. Né? Como a Rayane falou, eu sou maestro de implantes de CPO e temos aí os cursos de especialização, cirurgia terceiros molares. E as clínicas? Eu penso que eu com 5 anos já vou começar um pouco mais despacio. Já vou estar com 46 anos e vou começar um pouquinho mais despacio. Cuidar de Lavínia. Quedar um pouco mais com Lavínia. Então, mas eu penso que vou estar aí como maestro ainda, se possível com mais clínicas, aí, alargando esse projeto que eu penso que é muito especial. Invito as pessoas quando estiverem, seus alunos, quando estiverem acá em Bauru, se querem conhecer a clínica da Avelar, depois deixa aí alguma etiqueta aí, alguma coisa, se querem conhecer, será um prazer receber. Vou colocar o Instagram da clínica aqui na descrição do vídeo. E por que não abrir uma em Quito, né? Lá. Em Lima, Projeto. por exemplo. Então, são projetos que nos encantam, né? Nós trabalhamos com estrangeiros, eu, por exemplo, há 18 anos já em CPO. Então, por que não, né? Alargar o projeto para outros países? Seria bom. E você, André? Eu ainda tenho energia bastante ainda para trabalhar, então eu tô Tenho mão de viejo, O Eric, agora com o passar do tempo, ele tende a se dedicar mais com a família, então eu aproveitar que essa fase minha de energia mesmo, e já que as coisas abriram as portas mais cedo, talvez, né?
Então, gastar desse tempo, arriscar mais. Então, se não der certo, tentar outra maneira. Mas, assim, nunca desistir mesmo e tentar fazer com que esse sucesso que o Eric teve nos 40 anos dele aí, eu consiga chegar, que é uma pessoa que eu admiro. E a gente conquistou essa clínica juntos aí. Graças. E é isso aí. Eric, se alguém quer estudar contigo... Nós temos Aurita, se alguém quer vir, nós temos um curso de terceiros molares em março. Este curso de terceiros molares está na 30ª edição já, acho que 32ª edição. É uma coisa também que cambiamos a vida dos odontólogos, uma técnica muito, muito simples de fazer as exodoncias de terceiros molares. Uma coisa que nós ganhamos muita plata em el consultório, porque antes mandávamos todos os terceiros molares para os maxilos faciais, e agora com essa técnica nós outros hacemos aí tudo em clínica. E em abril, especialização de implante em Bauru, em CPO Bauru. Em julho, especialização de implante em CPO Sorocaba. E em novembro, especialização de implante em Bauru. Então temos... Uau, a agenda está llena. André, se alguém quer aprender contigo... Vamos lá na clínica, será um prazer conhecer. Mentira, não é como. Se não vão llenar na clínica. Não vão llenar na clínica, imagina. Então, você pagando bem. Né? Ele Instagram coloca cá, editor, ele Instagram do Dr. Eric, para que acompanhe também. CPO Implantes também, Instagram. Sí, os Instagrams para que puedan estudar com Eric. E também, queridos... Orthodontia Experience 12, 13, 14 de maio. Eu estou fazendo acá a publicidade, mas não sei se tendremos cupos até o momento de lançarmos este podcast. Então, nosso evento presencial, nosso congresso presencial Orthodontia Experience 12, 13, 14. Vou deixar também lá a página com todos os temas da Orthodontia Experience, das conferências. Nós tendremos conferências teóricas, tendremos partes práticas. Será um evento de muita energia e de atualização. Não vai ser aquele congresso que você queda sentado e tem uma pessoa que você nem sequer sabe quem é. Aí, não. Será um congresso diferente. Isso é uma coisa que nós hacemos todos os anos. Nós vamos, André, até o Eduardo. Vocês vão a congressos? Todos os anos. Mínimo 2, 3 vezes ao ano no Congresso de Brasília. Não para falar como maestro, para ir mirar as coisas, as atualidades, as tecnologias novas. É importante. Ou seja, não combinamos. O Dr. Eric está mandando vocês irem ao congresso. Sim, é mesmo? Como vocês pensam que o Dr. André, aos seus 27 anos, se mantém atualizado? Bastante curso, todo tempo, especialização, Com 40 anos ainda foi? Então você tem que ir mesmo. Exato. Esperamos todos vocês no Orthodontia Experience 12, 13, 14 de maio, nosso congresso presencial. E também eu quero agradecer imensamente a presença dos dois. Creio que conseguimos chegar a algo de ouro. A pessoa que chega ao final deste podcast e escute com amor pode cambiar seu negócio. Sim, com certeza. Cambiar seu negócio. Vocês colocaram aí o caminho das pedras para uma clínica exitosa. Muitas graças. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Obrigado você pelo convite. Graças.